E podemos, Senhor amado, falar contigo. E podemos, Senhor amado, colocar o nosso ser diante da tua presença. Obrigado, Pai querido, por cada vida que não pôde estar aqui. Obrigado, Senhor amado, porque com certeza cada um teve, Senhor amado, os seus compromissos, ó Pai. Mas nós estamos aqui e a tua palavra nos diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali tu estás no meio deles, Pai. E nós queremos, Senhor amado, nesta noite, que o Senhor se faz presente neste lugar, Pai. Senhor amado, que o nosso trabalho não é em vão em Ti, Pai. Não é inútil, Senhor amado, nossa caminhada perante a Tua presença. Senhor amado, não importa se nós estivéssemos só, Pai. Se não importa, Senhor, porque o Senhor vai derramar sobre nós uma porção especial da Tua unção, Pai. E também esta unção vai alcançar a cada vida, Senhor amado, que tem participado dos cultos, ó Pai amado. Pai amado, cada vida, Senhor Jesus Cristo, que tem sido tocada nesse lugar. Cada vida, Senhor, que entra por essas portas, ó Deus, ela entra, Senhor amado, e a tua palavra, ela não sai daqui vazia, Senhor, Pai amado, porque ela é tocada pela tua presença, ela é tocada pelo teu mover, Senhor. Senhor amado, também as pessoas que assistirem ou que ouvirem, Senhor amado, esses vídeos, essas mensagens, ó Pai amado, que elas sejam tocadas, Senhor. Pai amado, que do profundo do seu cativeiro ela seja resgatada, Senhor amado, onde houver prisões no pensamento, que sejam abertas essas prisões, as algemas caiam por terra e o teu nome, Senhor amado, sobre cada vida seja glorificado. Senhor amado, traz o entendimento. Senhor amado, faça com que cada um, Senhor amado, ao assistir a mensagem desta noite, Pai querido, que ele seja tocado na sua mente, Pai amado, que ele seja livre, que ele seja liberto, que ele seja transformado nas suas atitudes, ó Deus, que ele seja tocado pelo teu Santo Espírito. E nesse toque, Senhor amado, a sua consciência volta, Pai. Senhor amado, que a sua consciência, que a pessoa volte a si, ó Deus, que ela seja tão totalmente liberta, Senhor, que as pessoas que estiverem à sua volta, Pai querido, se espantem pelo teu agir, pela tua maravilha. Senhor amado, que haja curas, ó Deus, curas. Existem pedidos de oração aqui sobre curas, ó Pai amado, curas, Senhor amado, de câncer. Pai amado, o câncer pode estar alastrado, Pai amado, o câncer pode ter tomado boa parte dos órgãos, Pai amado, mas a última palavra ela é tua. Tu és o Deus que sara, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que liberta, Senhor. E a tua palavra nos ensina que se nós nos aproximarmos de ti, o Senhor vai se aproximar de nós, Pai, porque tu és o Jeová Rafa, Senhor, é o Deus que cura. E eu quero profetizar a cura nessa noite, Pai. Eu quero profetizar a libertação, eu quero profetizar a transformação da vida, eu quero profetizar portas abertas, ó Pai amado. Eu quero profetizar, Senhor amado, a quebra de todo cativeiro, a destruição de todo cativeiro, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Nos abençoa nesta noite, Deus, nos dirija, nos encaminha dentro da tua palavra, para ministrarmos aquilo que é o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Pai. Vamos ler a mensagem que é o tema desta noite, desta campanha. Vamos ler Juízes capítulo 6, somente o verso 11 e o 12. Agora a gente vai meditar em vários outros textos. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Amém? Que o Senhor seja contigo, varoa valorosa. Que o Senhor seja contigo, varão valoroso. E todos aqueles que porventura estiverem assistindo ou ouvindo esta mensagem,
Que o Senhor seja contigo, meu irmão, minha irmã, aonde você estiver, como você estiver, a maneira como você estiver, não importa. Deus, ele não olha para as circunstâncias e Deus também não olha para aquilo que nós estamos fazendo de errado. Ele é a solução para todas as coisas. Amém? Na semana passada nós ministramos algumas palavras e algo que Deus colocou no meu coração na semana passada, eu gostaria de repetir aqui. Que Deus depositou em nossos corações um tesouro, uma chama acesa que incomoda. Com isso o inimigo quer apagar a chama ou diminuir a sua intensidade. Deus depositou em nossos corações um tesouro. Deus colocou dentro das nossas vidas e acendeu uma chama. Essa chama chama-se Espírito Santo. Ele depositou dentro dos nossos corações essa chama e ela precisa permanecer acesa. E para que nós deixemos ela acesa ou que ela perdure cada vez mais, nós precisamos enchê-la. Encher do óleo precioso da unção, nós precisamos estar mais próximos de Deus, porque quanto mais próximos de Deus nós estivermos, com certeza o inimigo vai ficar mais distante de nós. Amém? Tudo aquilo que o diabo tem como estratégia contra as nossas vidas, ele vai perdendo espaço, ele vai perdendo campo, ele vai perdendo terreno, e nós vamos ganhando, porque Gideão, ele se escondia como todo mundo se escondia. Ele começou a fazer o que todo mundo fazia, e às vezes nós somos pegos nisso, queremos fazer o que todo mundo faz. E Deus não nos chamou para ser igual um ao outro, o Senhor nos chamou para sermos diferentes uns dos outros e sermos únicos diante dele. Então Deus, ele não nos chamou para que a gente fique copiando os outros. Deus nos chamou para que a gente siga ele, os seus exemplos, a sua palavra. Então quando Deus vem e toca no coração de Gideão para que ele seja diferente, Deus também tocou nos nossos corações para que nós fôssemos diferentes e que nós fizéssemos a diferença por onde quer que a gente passe. E nessa caminhada, nós sabemos que o nosso adversário, ele olha para nós com dois propósitos. Primeiro, que ele vê em nós aquilo que nós muitas vezes não conseguimos enxergar. Ele vê em você o Espírito Santo que você às vezes acha que não tem. Mas ele está vendo, então ele precisa bloquear o seu pensamento, ele precisa atrapalhar a sua vida, ele precisa criar atalhos para que você passe, ele precisa te enganar, ele precisa fazer armadilhas contra a sua mente, contra aquilo que você está vendo. Para quê? Para atrasar o tempo da bênção na sua vida. Porque se nós estivermos no caminho certo, no centro da vontade de Deus, a Bíblia diz assim que até os nossos adversários, à nossa volta, eles nos dão paz, nos dão sossego. Nós vimos a semana passada que quando o povo agradava o coração de Deus e quando o povo estava no centro da vontade de Deus, eles ficaram em paz por 80 anos, 40 anos, 20 anos. Então quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos um tempo de paz. Mas a Bíblia no início ela diz para a gente, ela diz para todos nós: resistir, sujeitai-vos pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então não somos nós que temos que fugir da presença de Deus, é o diabo que tem que fugir. A Bíblia nos garante isso, que por um caminho ele vem contra nós, mas por 7 caminhos ele foge da nossa presença. Amém? Então nessa noite eu quero falar sobre mente cativa e mente liberta. E um dos exemplos que eu queria dar, como a gente está só nós aqui, né? Nós já comentamos sobre isso, é que observemos o detalhe, que nós é que pagamos impostos, nós pagamos impostos, em tudo aquilo que a gente compra, nós pagamos impostos, existem os tributos, e esses tributos são destinados à manutenção do município, do estado e do país, mas quem paga somos nós. E quando chega no momento da eleição, nós elegemos pessoas que elas vão nos governar. Olha que interessante, fazer um exercício aqui. Nós vamos eleger pessoas que vão nos governar. E essas pessoas, elas vão receber um dinheiro que somos nós, o povo, que pagamos. E ele vai elaborar leis que nos prejudicam. E o que nós falamos contra isso? Nós aceitamos. Isso chama-se uma mente cativa.
Uma mente que não consegue enxergar que ela é a mantenedora, mas ela permite que alguém maior do que ela, sustentado por ela, a oprima. Traga leis ou julgos ou pesos sobre ela, e ela vive de uma maneira, vamos dizer assim, o pobre vivendo de uma maneira pobre, e aquele que você paga vivendo de uma forma rica. Então, ou seja, seria uma coisa meio injusta. Está dando para entender? Seria uma forma meio injusta, porque esse dinheiro que ele recebe, eu poderia pegar o imposto, todo o imposto que a gente paga, e a gente cuidar de nós. Ao invés de pagar para alguém que vai elaborar uma lei contra mim. Mas é que tudo precisa de ordem. E a palavra de Deus diz: faça-se tudo com ordem e com decência. Então nós precisamos de um governo. Mas como lá no livro de Juízes, quando o povo começa a se encher daquilo que, mas eu começo a observar que os outros reinos têm rei, nós não temos rei. Deus sempre levanta um libertador. Ou seja, você começa a questionar Deus. Por que Deus levantou Gideão para livrar o povo desse cativeiro? Por que Deus levantou Moisés para liberar o povo do cativeiro lá no Egito? Então as pessoas começaram a olhar, começaram a ficar enfadadas de ver Deus libertando eles o tempo todo, mas não observavam o tempo de paz, o tempo de sossego, o tempo de cuidado, o tempo que Deus supria. Eles não observavam isso, observavam só aquilo que é para questionar. Então vamos questionar. Tem pessoas que elas não sabem viver o bom momento que Deus prepara. Elas sentem saudade do sofrimento. Eu não sinto saudade nenhuma do sofrimento, não quero voltar para o cativeiro, não quero viver sofrendo, mas eu quero seguir um caminho adiante, olhando para Jesus, de tal forma que Ele consiga suprir cada uma das minhas necessidades, segundo a sua riqueza na glória, e eu não preciso sequer olhar para trás, porque Deus é tremendo em tudo aquilo que Ele faz, em toda a sua ação. Então, se Ele é poderoso para tudo isso, por que eu vou ficar na dependência do homem? Deus, ao longo desses 3 anos, Ele nos ensinou a sair da dependência humana, daquilo que as pessoas, porque os nossos olhos estavam voltados para as pessoas, não estavam voltados para Cristo. Então, nesses 3 anos, Deus fez o quê? Olha para mim. Eu sou o seu mantenedor, eu é que crio meios, circunstâncias, para que você seja cuidado. Então a gente acha que Deus Ele não precisa fazer, Senhor, deixa que eu vou tomar conta, deixa, Senhor amado, que agora eu vou dar um jeitinho. E a gente precisa se concentrar muito no Senhor, porque o inimigo sempre vai trazer algo na nossa mente, que é para lembrar que nós éramos cativos. E então nós temos medo. E esse medo nos faz tomar atitudes contra Deus. Então o Senhor fala assim, que aquele que duvida como a onda do mar, ele é oscilante, ele vai e vem, ele vai e vem. E aquele que tem fé em Cristo, ele tem certeza. Eu tenho certeza, como nós fizemos a campanha, sentar e chorar e lamentar. Eu tinha certeza que eu olhei para o carro, quando eu vi que estava quebrado, eu falei, e agora? A gente senta, a gente chora, porque a gente não sabe fazer. Mas se a gente orar em Deus, se a gente orar a Deus, Deus vai nos ensinar a fazer todas as coisas. E a gente vai alcançar o nosso objetivo. Hoje nós conseguimos fazer tudo que nós estamos fazendo. Então glória a Deus por isso, porque o inimigo ele sempre quer trazer na sua mente a sua incapacidade. Mas glória a Deus por isso, que nós realmente somos incapazes. Mas o nosso Deus é capaz de tudo. Ele é capaz de fazer qualquer coisa para nos abençoar. Ele tem o poder para tirar do rico e dar ao pobre. Ele tem o poder de destituir reis só porque Ele é misericordioso. Ele tem todo o poder nos céus e sobre a terra. Então a palavra de Deus diz que não veio sobre nós uma tentação senão humana. E se Ele perceber que nós não suportamos essa tentação, Ele entra com a providência. Ele diz, vai até aqui só, daqui para frente vou eu na sua vida. Então Deus tem feito isso poderosamente nas nossas vidas. Então nós precisamos colocar a nossa mente em Cristo, educar a nossa mente para crer no Senhor, ter fé no Senhor Jesus Cristo, saber que as circunstâncias
não somente aquilo que nós estamos ouvindo de testemunhos. Olha que testemunhos estamos ouvindo, olha que maravilha que Deus está fazendo. Então Ele está mostrando para nós que, olha, nós estamos no caminho certo. Nós estamos só, mas nós estamos no caminho certo. Deus está conosco. Elias, debaixo da árvore, ele estava sozinho, mas Deus se importou com ele. Gideão estava malhando trigo sozinho, mas Deus foi visitar ele. E nós podemos nos sentir sozinhos, mas Deus está nos visitando. Aleluia. Então Deus, Ele tem trabalhado. Então Ele está libertando a nossa mente para nós sermos livres, para nós não ficarmos na dependência humana e olharmos para Cristo. Ele é quem vai tocar nos corações, vai suprir as necessidades, as pessoas, para que elas possam contribuir, para que elas possam ser dizimistas, ofertantes. Elas precisam estar trabalhando. Então Deus precisa abrir uma porta de emprego excelente para ela, para que ela possa ser abençoada e continuar abençoando a igreja. Então nós temos que orar para que Deus abra as portas. Aí nós temos notícia de que alguém está enfermo, e a enfermidade aos nossos olhos é muito difícil, mas quando olhamos para Cristo, foi Ele que ressuscitou o jovem morto e devolveu para sua mãe, que já tinha perdido o marido. Então quando nós olhamos para Cristo, nós sabemos que Ele tem poder, e se Ele tem poder, é a Ele que nós vamos recorrer. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Cristo. Nós precisamos pensar, para que a nossa mente seja limpa e liberta. Nós precisamos pensar como Deus pensa. Como que Deus te vê? Nós nos vemos como fracos, e Ele? Diga o fraco: eu sou forte. Ele diz que você é forte, você se vê como fraco, então pensa como Deus. O que Jesus faria neste momento? Jesus diria: morte, eu te ordeno que saia. Então Jesus: Senhor, eu tenho esse crédito todo, eu tenho esse crédito contigo para dizer que a morte não se aproxime, que o espírito que rouba não venha. Senhor, eu tenho crédito contigo para fazer como Jesus fez, para pedir ao homem: estende a sua mão, e a mão ficou curada. Ao leproso: seja curado, seja feito assim como tu queres. Para que a mulher com fluxo de sangue, 12 anos, perdendo o sangue, se aproxima de Jesus. Jesus depois diz para ela: a tua fé te salvou. Senhor, nós temos crédito para isso. Se nós temos crédito, nós queremos colocar isso em prática. No meio de toda essa guerra, no meio de toda essa aflição, nós estamos vendo pessoas sendo vencedoras pela nossa intercessão. Então as pessoas vão ser abençoadas. Nós vamos ver a Mariana passar por cima dessa situação toda e sair vitoriosa em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ver em nome de Jesus. Nós precisamos afastar todos os pensamentos destrutivos. Sabe aquilo que o inimigo quer plantar na sua mente? Nós precisamos rejeitar esses pensamentos. O carro vai quebrar, aqui isso vai acontecer isso. Não, esses pensamentos não vai. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas meu vício é impossível. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Minha esposa é assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu marido é assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu filho é assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos substituir as palavras negativas pela palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, para que as vidas sejam tocadas, para que a nossa mente seja liberta e nós não sejamos levados cativos pelo inimigo. O inimigo é que lança ideia, e se a gente parar um pouquinho para pensar, logo vem ele com uma ideia, não é verdade? Logo que você para analisar um pouquinho, desliga o louvor que você está ouvindo, logo vem uma outra coisa na sua mente. Por quê? Porque aquele louvor estava impedindo ele de se aproximar da sua mente. Então toca louvor, põe louvor, começa a orar, começa a buscar a Deus, começa a ler a Bíblia, gasta um tempo com a palavra de Deus, começa a ver as coisas dentro da sua casa, começa a orar, começa a profetizar como você tem feito.
A situação não está fácil, não está fácil para ninguém, mas só que quem tem Cristo, tem alguém a quem recorrer, nós temos a quem recorrer. Então nós podemos buscar a Cristo, nós podemos recorrer a Ele, aleluia. Nós precisamos ser pacientes com a gente mesmo. Quantas noites você me viu sem dormir? Cheguei a ficar quase 3 meses aí sem conseguir pregar o olho uma noite inteira. Como que pode, depois que entra uma pandemia, você conseguir dormir? Ora, a situação ficou pior do que estava antes, não foi? Quando foi decretado o lockdown, lá em abril de 2020, a coisa estava muito mais difícil do que estava quando a igreja estava aberta. A igreja aberta já estava difícil, imagina depois que fecha tudo. E eu não dormia. Eu não conseguia pregar o sono, com as responsabilidades, com tudo que vinha. Aí entra a pandemia, entra tudo que entrou, a dificuldade. Se você não trabalha mais para o homem, de onde virá o seu sustento? Leva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem dele. Então, a partir de abril de 2020, eu comecei a dormir. Isso é hora para dormir. Ora, se eu guerreei um tempão, aquela hora era uma hora para descansar. Era uma hora para a gente colocar a cabeça no travesseiro e dizer: Senhor, está tudo nas tuas mãos. Era para mim ter dito isso sempre. Sempre esteve sob o controle de Deus. A gente que não conseguia entender, a gente que não conseguia dormir, a gente que ficava preocupado. Ele diz: não ocupa o seu pensamento com isso. Tenha um pouco de paciência com aquilo que você está vivendo. Senhor, está muito difícil, mas eu sei que o Senhor vai entrar com a providência. Eu sei como que Deus vai trabalhar na nossa vida. Eu sei o que Ele é capaz de fazer. E depois Deus ele vem dizer para nós sobre as nossas armas. As armas que nós temos que lutar. Eu queria ler junto com você 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios 10, a partir do verso 1. Amém? Posso ler? Armas, a palavra, louvor, oração e jejum. Então vamos repetir. Armas que Deus nos deu são a palavra de Deus, louvor, oração e jejum. Essas são as nossas armas. Seguir a luz de Jesus, deixar o deserto mental. Eu entendo assim que esse deserto da mente é quando nós deixamos a mente desocupada. Você deixa a mente desocupada, mente vazia, oficina do diabo. Então nós precisamos abandonar, deixar isso. Deixar atitudes ruins. Abandonar as atitudes ruins. Vira para mim e eu digo para mim que eu digo para você: seja boazinha. Seja bonzinho. Seja boazinha, seja bonzinho, né? Seja bom. O Senhor, vamos fazer um exercício de ser bonzinho, vai. Eu vou pedir para você levar café na cama. E você vai, para esse exercício você tem que levar. Aí você pede um cafezinho na cama. Eu vou fazer um exercício, porque às vezes nós não temos esse hábito. Nós levantamos e vamos à mesa. Mas vai chegar um tempo onde você vai querer um cafezinho na cama. Ou vai dizer assim: pode deixar que eu tomo na mesa. Né? Então Deus ele vai separar esse tempo para a gente. Deixar as atitudes ruins. Evitar desculpas que te afastam de Deus. Hoje eu não vou não. É diferente de estar doente, diferente de estar enfermo. A enfermidade te impossibilita, te deixa
frágil, te deixa sem forças. Mas aquelas desculpas que a gente costuma dar, eu não vou hoje não, porque eu estou cansado, eu não vou hoje não, porque hoje não vai ser legal, eu estou com preguiça. Alguém pode dizer isso, é diferente daquele que tem responsabilidade, tem uma dificuldade, tem aquilo que o impeça de sair, mas tem aquele que fala essas desculpas. Então é necessário evitar essas mentiras, essas desculpas, só para não ter que estar diante do Senhor. Como nós louvamos aqui, Senhor, é meu maior prazer estar na tua presença. Eu tenho prazer de vir à casa do Senhor. Sempre tenho dito isso. Tenho prazer. Não é a circunstância, não é a quantidade de pessoas, é o prazer que eu tenho. Então, no que nós consigamos fazer com que as pessoas também tenham prazer de servir a Deus. Porque as circunstâncias poderiam nos levar de volta ao cativeiro. As circunstâncias poderiam dizer para a gente, como a estratégia do inimigo, dizer para nós: o seu Deus te abandonou. As pessoas te abandonaram, mas o seu Deus também te abandonou. Então as circunstâncias também querem dizer alguma coisa para a gente. E nós precisamos dizer para as circunstâncias, para o diabo, para todos que saíram, para todos aqueles que se afastaram, que Deus continua firme, nos abençoando e respondendo nossas orações. Ele continua ministrando os nossos corações. Ele continua falando aos nossos corações. Ele continua nos dando da sua palavra. A sua presença tem sido real sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus por isso. Nós precisamos tomar posse da felicidade e da realização. Nós precisamos aprender com o povo de Deus, como o povo hebreu, a festejar. Miriam atravessou o Mar Vermelho. Olha, do outro lado estava todo mundo cansado. O que foi que ela fez? Ela pegou um tamborim e saiu dançando, festejando e celebrando que o Senhor fez com que o povo passasse o Mar Vermelho, deixando o adversário do outro lado. Agora a gente recebe uma bênção, mesmo que seja simples, milagre pequeno também é milagre. E a gente faz o quê? Só isso? Não, a gente tinha que festejar, celebrar também, agradecer a Deus. Senhor, é simples, é pequeno, é singelo, mas veio da sua mão, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos fazer festa. Mas não, a gente quer ficar triste com tudo. Milagre para algumas pessoas é só se Deus der um avião para ela, se der uma casa. Não, o milagre é o dia a dia. Deus todos os dias Ele faz um milagre na nossa vida. Louvado seja Deus. E depois eu anotei aqui: não se renda à miséria, lute. Não se renda, não deixe que o inimigo prevaleça sobre a sua mente, dizendo que você é isso daí mesmo. O que tem levado as pessoas a fazer o que elas estão fazendo é não acreditar que Deus tenha poder de suprir as suas necessidades. É não acreditar. Ora, se Deus te colocou, se Deus te exaltou, se Ele te colocou num lugar mais alto, significa que Ele vai te capacitar nesse degrau mais alto. É simples. Ele te colocou, Ele te capacita. Não sabe, Ele te ensina. Está com dor, Ele cura. A sua mente está ficando vazia, está ficando cativa, Ele te liberta. Está com dúvida, Ele te ensina. Ele tira as suas dúvidas. Então Deus, Ele quer que a gente não se renda a esse tipo de comentários que o inimigo quer que a gente acredite. Olha, você vai ficar assim mesmo. Não, nós não vamos ficar assim. Nós não vamos ficar assim, nós não vamos terminar a nossa vida dessa forma, não. O Senhor preparou um plano, Ele tem um plano para nós vamos cumprir com esse plano. Como nós falamos sobre José, o inimigo foi lá e colocou ele dentro da prisão por 13 anos. Teoricamente, estava tudo acabado. Mas Deus o retirou da prisão e colocou ele debaixo da autoridade de Faraó. Ou seja, sendo segundo no reino. Então, se Deus fez isso com José, Ele tem o poder para fazer isso também nas nossas vidas. Porque Ele sempre vai nos colocar por cima e não por baixo, cabeça e não cauda. Essa é a sua palavra para as nossas vidas.
Então não se deixe levar pela pobreza, não se deixe levar porque os outros te deu uma cesta básica, não se deixe levar porque alguém comprou alguma coisa e te deu. Agradeça a Deus e faça festa. Como aquela mulher que disse que chegou uma compra na casa dela e o dono do mercado a pessoa tinha que falar quem foi que mandou. E ela disse para aquele rapaz assim, o rapaz pergunta para ela: a senhora não vai perguntar quem foi que te mandou? Aí ela responde: quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Então as bênçãos, quando chegam, qualquer pessoa pode traz, porque Deus mandou. Se Deus mandou, glória a Deus. Agora tem aqueles que também dão de coração, tem aquelas pessoas abençoadas que abençoam. Então que essas pessoas também sejam ricamente abençoadas e o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 1. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Se a gente anda na carne, a gente vai agir na carne. Mas aí ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas, destruição das resistências que o inimigo quer impor sobre as nossas vidas. Por isso existem pessoas que elas estão na sua mente cativa. Como aquela pessoa que diz assim: meu pé não está respirando. Veja só, a possibilidade da mente dela, como ela está presa, de ela achar que o pé dela respira. Está certo que ele precisa de tomar ar, mas também não é a mesma coisa o nariz. Os poros, eles precisam respirar. A nossa pele precisa respirar, mas também, olha só, vamos colocar dessa forma: eu não posso calçar o sapato porque meu pé tem que respirar. Não é isso. Então, às vezes o inimigo ele quer colocar sobre nós fortalezas, resistências, que é para a gente não seguir adiante. Como tem pessoas também, como o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, ele falando que ele é a mesma pessoa, presente ou ausente. E algumas pessoas questionando sobre se ele estava na carne ou no espírito. Parece muito com o que acontece nos dias de hoje. Então você está falando de uma pessoa que teve um encontro com Cristo. Então vamos questionar a vida do apóstolo Paulo, como Pedro fez. Por acaso você andou junto com ele? Você não andou junto com ele. Por acaso você foi batizado com o Espírito Santo de Deus? Porque eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus. E aí? Vamos brigar por causa disso? Não, vamos entender. Então ele diz: porque os que andam na carne, não militamos segundo a carne. Aquele que anda na carne, age na carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. As armas que nós temos aqui: palavra, louvor, oração e jejum, para destruição das fortalezas que o inimigo colocou na nossa mente. Amém? Vamos lá. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isso consigo: assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição,
não me envergonharei, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas dizem são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isto: quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Ou seja, eu sou a mesma pessoa. Eu sou a mesma pessoa, sou a mesma coisa, via zap ou pessoalmente. Mas quem me conhece mais é quem convive comigo. Mas é que o apóstolo Paulo também mandava cartas duras. Por quê? Porque o relatório que ele recebia o relatório e ele tinha que transmitir uma ordem. É como o pastor, ele vê a situação e ele tem que colocar ordem na situação. E às vezes aquela palavra que o pastor vai falar não é agradável para a igreja. Não era isso que eles queriam ouvir, mas é aquilo que vai colocar ordem. E Deus, Ele sabe como colocar ordem nas coisas. Ele sabe como que Ele vai falar com tudo. Às vezes as palavras, as situações são duras. Se a gente fosse olhar para a primeira luta que a gente teve casados, a gente poderia olhar e dizer assim: não, o que será de nós? Hoje, 29 anos depois, a gente olha para a primeira luta que nós tivemos. Como é que nós pensamos dessa primeira luta? Nós aprendemos que Deus estava conosco no início do nosso casamento. E sabemos que 29 anos depois, o mesmo Deus continua presente da mesma forma, agindo melhor ainda, porque nós aprendemos a acreditar e confiar no Senhor, porque Ele é o mesmo. E as provações, elas vieram nos ensinando ao longo dos anos que Deus é fiel. O tempo todo nos ensinando que Ele é fiel, para liberar a nossa mente, para nós não ficarmos olhando para as circunstâncias. Porque o fulano conseguiu comprar um tênis para o filho dele e eu não consegui. Eu sou um miserável, eu sou inútil. Não! Deus preparou para que aquele fulano comprasse um tênis para o filho dele, e Deus vai preparar uma oportunidade para que eu compre um tênis para o meu filho também. O fulano foi no supermercado, fez uma compra de R$2.000. Glória a Deus! Amanhã Deus vai preparar uma forma da gente ir lá e fazer uma compra de R$3.000. Você crê nisso? O fulano foi lá e está fazendo um churrasco. Nem convidou a gente. Deixou a gente só com o cheiro. Mas aquele fulano, ele é ruim, ele é isso, ele me despreza porque eu sou pobre. Não faça isso. Agradeça a Deus pelo churrasco que Ele está fazendo. Senhor, louvado seja Deus por essa fumaça que está entrando dentro da minha casa. Bendito seja o teu nome, porque um dia o Senhor vai preparar e eu também vou fazer um churrasco na minha casa, e a fumaça também vai entrar na casa dele, e o nome do Senhor será glorificado na minha casa, e eu bendirei o seu nome. A gente fica com aquela mania de se achar o coitadinho de sempre. A pizza, a gente mora perto de uma pizzaria. O pessoal tudo está comprando. Aí a gente fala: Senhor, eu queria tanto uma pizza, todo mundo está comprando. Aí Deus vira e fala para você: você não é todo mundo. Eu falo: agora não. Você está gordinho demais, vou ficar comendo pizza. Senhor, estou com vontade de tomar uma Coca-Cola. Não vou te dar Coca-Cola agora, a Coca-Cola vai te fazer mal. E a gente acha que Deus está fazendo mal para nós. Não, eu estou olhando para a sua saúde, eu estou olhando para aquilo que você pode, eu estou olhando para te trazer no momento certo, na hora certa. Agora, como uma criança, se joga no chão porque quer, não porque precisa, é porque quer. E Deus sabe o momento que você vai precisar daquilo. Então, é como o bife está raro. É bem japonês, bife está raro, né? Mas você vai comprar bife hoje? Não tem como, porque está 45, quase 50 reais um quilo. E aí você vai comer, vamos comer ovo. Ai, Senhor, que raiva da galinha que botou o ovo.
Mas se você observar, tem gente que não está comendo nada, nem ovo. Tem gente que está comendo arroz com farinha. Deus entra com a providência nessa pessoa que está comendo arroz com farinha. Supre as suas necessidades para que ela tenha sobre a sua mesa o pão, o leite, o arroz, o feijão, a carne, em nome de Jesus. Mas Deus, Ele nos ensina a depender dEle, a fazer com que o nome dEle seja glorificado. Se eu correr lá e comprar pela minha força, eu vou dizer que foi eu que comprei. Mas se alguém passar no açougue e chegar e falar: pastor, eu senti de comprar isso aqui para você, eu vou glorificar a Deus, porque foi Deus que mandou. Quando a gente faz, a gente não glorifica a Deus, a gente acha que é nós, e nunca é nós, sempre é Deus. Aleluia. Precisamos sujeitar os nossos pensamentos a Deus. Onde que eu parei? No 12. Porém, não nos gloriamos fora de medida, mas conforme a reta medida de que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos entendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para nos não gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Amém? As pessoas que ficam se engrandecendo. Ora, você chegar e encher uma igreja de gente de outra igreja, que mérito você tem? Você está se louvando do trabalho dos outros. Então vai lá ganhar alma para Jesus, vai pisar o pé na lama, vai pegar um camarada de 1,90 m, sentar ele na sua frente e ministrar ele. E não pega essa pessoa assim quando ela está bem, não. Pega nos piores dias dela. Depois que está tudo pronto, fica muito fácil. É só pegar e levar, mas ainda você vai se gloriar de achar que o que você faz é melhor do que o outro, sendo que você está saboreando o que o outro fez. Ora, que seja Deus, ele fala o quê? Que é porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Quem se engrandece, Deus não está com ele. Deus, ele está com aquele que é humilde, que ele levanta. Então, você ouvir os testemunhos que nós estamos ouvindo aí, é para a glória de Deus. E nós aqui estamos sendo louvados, não é Deus que está sendo louvado. Louvado seja Deus. E Deus está usando quem? Os simples. Deus está usando a nossa vida para exaltar a outras pessoas. E a gente não se vangloria disso. Olha, Deus me usou para fazer isso. Ai, Deus me usou para fazer aquilo. Miserável homem que eu sou. Eu não sou melhor. Eu sou só servo. E o servo foi chamado para servir. Em Provérbios 23:7, tem uma palavra interessante que eu queria ler também. Provérbios 23:7. Para a gente tomar cuidado com os nossos pensamentos, aquilo que a gente coloca na nossa mente. Jó, ele disse assim: o que eu temi me sobreveio. Então, se o fato de eu ter medo já traz aquele mal sobre mim, então eu não devo ter medo. Não tenha medo. Amém? Não tenha medo. Não tenha medo de nada, de nenhuma circunstância. A palavra de Deus diz que o servo de Deus não teme más notícias. Não teme por quê? Porque ele crê em Deus. Se ele crê que Deus está com ele o tempo todo, então ele não tem que ter medo. Então não tenha medo. Aqui em Provérbios 23:7, a parte A do versículo, que diz assim: porque como imaginou na sua alma, assim é.
te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Mas a parte A do versículo diz assim: porque como imaginou na sua alma, assim é. Por isso o inimigo, ele trabalha na nossa mente para fazer com que a gente pense que nós somos aquilo que ele quer que a gente pense. É aquilo que ele está querendo. Mas nós não somos aquilo que ele acha que nós somos. Nós somos o que Deus nos chamou para ser. Amém? Nós somos exatamente o que Deus nos chamou para ser. Nós somos servos, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, libertos, mente liberta, para glorificar e exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso. Nós somos livres na nossa mente, nos nossos pensamentos e nas nossas palavras. Se nós sabemos que toda palavra nós vamos chegar diante de Deus e vamos dar conta, nós precisamos saber o que nós estamos falando. Eu preciso saber exatamente o que eu estou lendo, o que eu estou falando aqui, porque eu vou prestar conta disso. O fofoqueiro vai prestar conta da sua fofoca. Falou demais, vai prestar conta. Esse é o tempo que a gente tem para falar bastante. E depois, o tempo que você estiver conversando, vamos conversar dentro da medida. Passou disso é procedência maligna, passou disso é fofoca. Amém? Então, se o inimigo quer colocar dentro da sua mente que você imagine que você é isso, então veja o pecado, né? Veja o peso da palavra. Há pessoas que estão se imaginando algo, só que não são. Mas o inimigo está plantando de uma forma que ela acredite que ela é. E você olhando, não é. Então tem algumas surpresas que as pessoas estão se colocando, que é a mente dela, é a mente. O inimigo está trabalhando na mente. Eu vi num trecho de um filme, onde eles falam assim que o celular, o inimigo, através do celular, ele consegue captar a energia sua através do celular. Ou seja, nós passamos tempo com o celular na mão. Isso é a tecnologia, isso aí eu vi no canal digital que tem na internet, Olhar Digital. Ele falando sobre isso, sobre o celular que fica na mão das pessoas, ele consegue, como é que fala, meu Deus do céu? Extrair a energia do corpo. Aí às vezes nós olhamos assim e falamos: nossa, eu estou me sentindo meio cansado hoje. O celular ficou aonde? Está tirando toda a sua energia, toda a sua força. E às vezes nós não queremos olhar para Cristo, nós queremos forçar a nossa mente. Nós estamos voltando, tem o aplicativo da Bíblia, beleza, mas só que não pode substituir essa daqui. A Bíblia de papel andar na nossa mão. Por quê? Porque o inimigo, uma hora, ele vai fazer a internet não funcionar, o celular vai quebrar, e o que você vai fazer da sua vida? O Google vai falir. Isso não é profético, mas se for, glória a Deus. O Google vai falir, como é que você vai pesquisar? Como é que você fazia antes do Google? Como é que você estudava a Bíblia antes do Google? Era só com a Bíblia, com os números pequenininhos que estão aqui, no meio da folha, ou embaixo no rodapé. Era assim que a gente estudava a Bíblia, com as referências, e pedindo orientação para o Espírito Santo de Deus. Agora não, Google, fala para mim onde está o versículo tal. Ficou preguiçoso o negócio. Google, conta para mim uma história. Aí o Google conta a história na versão dele. Nem é verdade o que ele está falando, às vezes a pessoa acredita. Então não coloque isso na sua mente. O que você imaginar, imagine coisas boas, perfeitas, que agradem o coração de Deus. Nossas ações são o resultado direto dos nossos pensamentos. Nós pensamos e agimos da mesma maneira. E Deus dá importância para os pensamentos, porque a batalha nossa é na nossa mente. Esse é o campo. Nós estamos numa quarta de guerra, então esse é o campo de guerra. A sua mente é um campo de batalha.
Às vezes você não está vendo, mas existe uma batalha no mundo espiritual. A Bíblia fala que não é contra carne e sangue que nós temos que lutar, é principados e potestades. Mas nós não estamos vendo principados e potestades. Mas a Bíblia nos relata que é nesse campo a luta, no mundo espiritual. E o campo de batalha hoje é a nossa mente. O inimigo está querendo conquistar o quê? A nossa mente, a nossa alma, o nosso intelecto, o nosso entendimento. Ele quer levar cativo o nosso pensamento. Então nós precisamos olhar para Cristo, para que a nossa mente não seja levada cativa, segundo é a vontade do inimigo. Nós precisamos olhar para Cristo. Não me esqueça daquele trecho de Ezequiel, quando ele é levado cativo para a Babilônia, e ele se assenta à beira do rio, e diz a Bíblia que era um dia muito especial para ele, era um dia de aniversário dele, e ele se senta à beira do rio, não para comemorar o seu aniversário, mas olhar para o céu. E no momento que ele olha para o céu, Deus dá para ele uma visão. E Deus mostra a glória de Deus para ele. Então aquela visão maravilhosa, a presença, a majestade do Deus Todo-Poderoso, aí aparecendo para ele na beirada do rio, ele se lembra de Jerusalém. Ele se lembra de Jerusalém, ele estava preso, ele foi levado cativo, mas a sua mente estava em Cristo. Então ele lembrou, e o templo do Senhor, aonde estiver um coração contrito e quebrantado, ali também está a glória de Deus. E Deus se apresentou para ele num dia especial para ele, no meio do cativeiro, da luta dele, e Deus mostrando para ele: eu sou contigo no meio de toda essa aflição. E Deus se manifestou a ele, glória a Deus. Deus também vai se manifestar a nós, no meio da nossa aflição, no meio da nossa dificuldade. Mas não coloque no seu pensamento as coisas ruins, coloque os seus olhos em Cristo. Ele é autor e consumador da sua fé e da sua salvação. Em Lucas 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, versículo 45. Aleluia. Lucas 6, versículo 45. A palavra de Deus diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. A boca fala que o coração está cheio. Então que o nosso coração seja um depósito de coisas boas. Vamos repetir isso. Que o nosso coração seja um depósito de coisas boas. Que o meu coração seja um depósito de coisas boas. Louvado seja Deus. Fortaleza é a área da nossa mente, da nossa vida, que é escravizada, mantida em prisão e cárcere. Então o inimigo sempre vai querer nos levar a essas circunstâncias. Estamos em guerra. O inimigo é Satanás. Esse é o nosso adversário. O campo de batalha é a mente. O inimigo trabalha com engano, estratégia, fortaleza para nos manter presos, cativos no cárcere. E o Senhor está quebrando as cadeias, as algemas e abrindo prisões e trazendo a libertação em o nome de Jesus. Amém? Deus está trabalhando para trazer para nós a libertação dos nossos corações, das nossas vidas, deixando as nossas mentes livres, para que possamos glorificar e exaltar o seu santo e glorioso nome. Então eu poderia dizer aqui nessa noite: quem aqui é livre pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Se você é livre, você poderia dar uma glória a Deus?
Então dê glória a Deus, não deixe a sua mente cativa, nem a sua vida paralisada por falta de você dar glória a Deus. Então glorifique e exalte o nome do Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos estar orando e entregando esse culto na presença do nosso Deus. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos por esta rica noite na tua presença. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá para transmitir esta palavra. As vidas, Senhor amado, que porventura ouvirão esta mensagem, Senhor amado, que elas sejam tocadas, impactadas pelo teu poder, Pai, que elas sejam libertas, que as suas mentes, ó Pai amado, sejam libertas, sejam livres, e o teu nome sobre ela seja glorificado. Guarda a sua vida, guarda a sua entrada, guarda a sua saída, desde agora e para sempre. Deus Todo-Poderoso, visita os lares, ó Deus, visita os lares, Senhor amado, da irmã Vilma, visita o lar, Senhor amado, da Thaís, visita o lar, Senhor, da Gislene, visita o meu lar, Pai, visita o lar, Senhor amado, de todos aqueles que habitam neste lugar, ó Deus, os vizinhos da frente, os vizinhos dos lados, ó Pai, os vizinhos de cima, Senhor amado, os de trás. Alcança, Senhor amado, seus corações. Aquele que porventura estiver enfermo, deitado numa cama, levanta ele, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aquele que estiver, Senhor amado, sem uma porta de emprego, Pai amado, abre uma porta excelente de trabalho para eles, ó Pai, para que o teu nome sobre eles seja glorificado, e que o cativeiro seja levado cativo, e o teu seja engrandecido, Pai querido, sobre cada vida. Guarda, Senhor amado, a minha vida, a vida da minha esposa, a vida da minha neta, dos meus filhos, Pai amado, a minha ida, Senhor amado, até o Alphaville, até em casa, Senhor amado. Guarda, Senhor amado, as nossas vidas de modo especial. Eu não moro no Alphaville ainda, Pai amado, mas eu vou ali, Senhor Jesus Cristo, buscar a minha filha, e quando voltar, Senhor amado, que cheguemos em segurança dentro do nosso lar, Pai, e o teu nome sobre as nossas vidas seja glorificado, que o povo de Deus seja livre, e o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação no Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor. Por gentileza, não esquece do pastor, não esquece da fila aí, tem muita fila para me cumprimentar. Em nome de Jesus, me dê um abraço, não vai embora.